Olá, esse é o nosso projeto chamado Palavrão, que é um jogo de palavras baseado em Scrabble com sistema de contas e partidas totalmente pelo terminal e totalmente feito em Haskell. O projeto foi produzido por mim, Samuel Lucas, Helena Sátiro, Eliane Tamara, Paulo Ricardo e Rayane Macedo. Para vermos as regras do nosso jogo, aqui no menu principal clicamos 3, onde está listado todas as regras, funcionamento do jogo, objetivo, pontuações de letras e pontuações do tabuleiro. Vou mostrar o sistema de login e registro de contas no nosso jogo Palavrão, assim como sua persistência. Podemos ver que quando rodamos o jogo foi criada a pasta Data, onde será mantida a persistência das contas e das partidas criadas. Irei apertar Enter e irei para a opção de Novo Jogo, onde tentarei logar numa conta que não existe, por exemplo, Teste. Ele reclama, nome não registrado. Para voltar, escrevo nada e clico em Voltar. Então tentarei criar uma conta, passando o nome, Teste. Como podemos ver, quando criamos a conta, ela já é logada no menu. Se eu tentar logar na mesma conta no mesmo menu, ele reclama, o usuário já logado. Então eu volto e crio outra conta. Se eu tentar registrar uma conta com o mesmo nome da que já existe, reclama, nome já registrado. Então colocarei outro, teste 2. Como podemos ver aqui, em accounts.json, já foi criado as duas contas, com o account name e o account score, que será utilizado para o ranking das contas. Quando logamos as duas contas, iremos ser redirecionados para essa tela, onde podemos criar uma partida ou tirar algum dos dois players do menu. Eu posso clicar 2 para tirar o player 1 e voltará para a tela inicial. Então terei que logar de novo. Então irei voltar para essa tela, onde apertarei 3 para remover o player 2 e logarei de novo. Agora, com os dois players logados, podemos criar uma partida, colocando algum nome. Colocarei partida teste. E iremos ser redirecionados para essa tela, onde teremos os dois players e o nome da partida, partida teste, onde podemos voltar ou ir para o jogo. Como podemos ver aqui, em matches, a partida já foi registrada, possuindo board, as letras disponíveis para os players pegarem, o nome da partida, o player 1, que tem uma count, as player letters e o score atual, e o player 2, que tem os mesmos atributos do player 1. Temos aqui também a quantidade de skips que foram realizadas no jogo, o timer do jogo, o turno da vez, que alterna entre false e true, false para o player 1, true para o player 2, e as palavras que já foram usadas pelos jogadores. Para verificarmos a persistência do estado do jogo, irei rodar o jogo e irei pular minha vez. Como podemos ver aqui, quando eu pulei minha vez, a quantidade de skips foi para 1 e o turn foi para true, ou seja, é a vez do player 2. Saindo da partida, irei para a tela de continuar jogo para testar a funcionalidade de load de games. Iremos clicar 1 para colocar o nome da partida que foi criada e colocarei o nome, partida teste. Como podemos ver, voltamos para o mesmo estado que foi deixado. Podemos verificar também que se tentarmos continuar um jogo com um nome inexistente, como por exemplo teste, ele reclama, partida não encontrada. Aqui na tela de continuar jogo temos também a opção de ver as partidas criadas, onde podemos ver a listagem de todas as partidas que foram registradas. Então irei popular com mais partidas para mostrar. Também podemos verificar que quando tentamos criar uma partida com o mesmo nome de uma partida já existente, como por exemplo partida teste, ele reclama, partida já registrada. Populando as partidas registradas, podemos ver aqui em partidas criadas que temos duas telas, registrando todas as partidas que foram registradas. Então poderei continuar uma partida 2, por exemplo. Partida teste 2. Em relação ao ranking, já que a gente só criou duas contas e nenhuma foi jogada de verdade, as duas estão com pontuação em 0. Então eu irei forçar uma pontuação para um desses players. Irei fazer uma pontuação boa aqui. E irei forçar a partida a terminar. Então, vindo aqui em rank, podemos ver que foi atualizado o rank, onde o player teste está com 8 pontos, acima do outro player, que é o teste 2. Também podemos observar aqui que no JSON, accounts.json, foi atualizado o score para o player teste. Como no nosso jogo há a verificação de palavras existentes na língua portuguesa, baixamos esse banco de palavras, que foi retirado desse site. Agora, vamos ver as funcionalidades do jogo sem acentos. Olá, meu nome é Helena
e eu vou fazer a demonstração de algumas das funcionalidades do nosso jogo Palavrão. O nosso jogo se inicia com um tabuleiro vazio, em que o primeiro jogador deve adicionar ao menos 2 peças, ocupando a posição do centro. Para demonstrar isso, primeiro eu vou tentar colocar peças em um local que não passa pela coordenada central. Então, aqui na coordenada G6, horizontal, eu vou escrever a palavra meu, com as letras que eu tenho aqui. Essa palavra não vai ser aceita, apesar de ser uma palavra real, porque ela está escrita fora do centro. Outra condição que deve ser atendida é que a primeira palavra, o primeiro jogador, ele precisa criar uma palavra com mais de uma letra. Nós sabemos que a palavra A existe. E aqui, na coordenada H7, nós estamos ocupando o centro. No entanto, a primeira palavra ela precisa ter 2 letras, então a palavra A também não vai ser aceita. No entanto, se a gente escrever a palavra eu, essa palavra ela vai ser aceita, porque ela tanto existe, quanto passa pelo centro, quanto tem mais de uma letra. O jogador seguinte, ele deve adicionar letras às letras que já estão no tabuleiro para formar novas palavras. E isso vai compor o nosso game loop. Então aqui na tile G7, horizontal, eu vou adicionar a letra S aqui para compor a palavra seu. Notem que as letras que já estavam no tabuleiro, elas estão sendo reutilizadas. Então, o jogador só precisa ter as letras que ele vai adicionar. Agora, como demonstração da pontuação, eu vou formar aqui, a partir da tile I6, a palavra cuia. A primeira letra na palavra cuia é a letra C. E a letra C, ela vale 2 pontos. Só que ela também vai estar sobre um quadradinho azul. Os quadrados azuis, eles duplicam a pontuação daquela letra. Então, a C, que valia 2 pontos, vai valer 4 pontos. Em seguida, vem a letra U, que ela já estava no tabuleiro, então nenhum bônus que tivesse nela seria aplicado novamente. A letra U, ela vale 1. Mesmo estando no tabuleiro, ela ainda valeria 1. Então, a gente está adicionando a pontuação do U. A letra I vale 1 também, só que ela também está numa tile azul, então ela vai valer 2. E a última letra é a letra A, que fica nessa tile branca aqui. E ela não vai receber nenhuma pontuação adicional. Então, quando a gente fizer a palavra, esse deve ser o resultado que a gente vai ter. E aqui, a gente recebeu 8 pontos por essa palavra. Eu cheguei num ponto em que eu não sei que letra eu quero colocar e eu tenho muitas letras T. Então, eu vou tomar a decisão de pular o meu turno fazendo uma troca de letra da letra T. E o próximo jogador, ele volta a ter a sua vez. Novamente, como demonstração da pontuação, a gente vai colocar a palavra AME na tile I9 horizontalmente. Então, você acha 6 tiles. A tile verde, ela vai triplicar o valor de uma letra. Então, a nossa primeira letra é A, que tem o valor de 1, e não vai ter nenhum bônus, porque ela já estava no tabuleiro. A nossa segunda letra é M, que vai valer 2, porque ela... a nossa segunda letra é M, e ela vai valer 3, porque ela está sobre uma tile verde. Então, a gente coloca 3. E a última letra é o E, que vale 1. Então, para a gente obter a nossa pontuação, vai ter que dar o resultado assim. A próxima demonstração é das tiles rosa. A tile rosa, ela vai duplicar o valor da palavra ao todo, contando com os bônus que já tinham sido contados. Então, na tile K8, eu vou começar a escrever a palavra feto. A palavra feto vai ser composta primeiro da letra F, que vale 4, em seguida da letra E, que já está no tabuleiro e ela vale 1, em seguida da letra T, que vale 1 também, e em seguida da letra O, que vale 1 também. O total dessa palavra sem o bônus da tile rosa é de 7 pontos, só que a tile rosa, ela multiplica o resultado da palavra por 2. Então, quando a gente obtiver o resultado da nossa palavra, nós temos que receber 14 pontos. Aqui, 14 pontos.
A essa altura do jogo, a gente pode reparar que algumas letras já foram usadas e que os jogadores já têm uma quantidade de pontos. Aqui a gente pode ver que a quantidade de pontos de cada jogador está sendo mostrada, assim como a quantidade de letras restantes. O nosso jogo ele tem um total de 120 peças iniciais, onde cada jogador recebe 7. Então, cada jogador no momento tem 7 peças, então cada um tem 14 na mão. E no tabuleiro nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 peças. Então, ao total, nós temos 95 peças, que é a quantidade restante aqui. Finalmente, como demonstração da nossa última tile, a tile vermelha, vamos escrever aqui a palavra falara. A palavra falara, nós começamos com a letra F, que já estava no tabuleiro. A letra F vale 4 pontos. Em seguida, nós vamos ter a letra A, que vale 1 ponto. A letra A de novo, a letra L, que vale 2 pontos. Seguido da letra A novamente, que vale 1 ponto. Seguido da letra R, que vale 1 ponto. Então, a letra A, que vale 1 ponto novamente. A palavra sem nenhum bônus, ela vale 10 pontos, só que nós vamos colocar ela no quadrado vermelho. O quadrado vermelho, ele triplica o valor da palavra. Então, quando nós recebemos a pontuação, nós devemos receber 30 pontos. Nós devemos receber 30 pontos. E aqui, 30 pontos. Às vezes o jogador pode querer escrever uma palavra e achar que ela é escrita de uma forma e ela não ser, ou então ele pode tentar colocar uma palavra que é inválida. Vamos supor que o nosso jogador quer colocar uma palavra aqui, na posição N5, ele quer escrever chave, e ele escreve chave com X. Então, ele colocaria N5, vertical, chave. E reparem que ele tem todas as letras, ele tem o X, VE e o A já está posicionado, só que essa palavra não deve ser aceita, pois ela não está escrita correta, né? Ela não é uma palavra real. Então, quando o jogador tentar fazer isso, ele vai receber uma mensagem que informa que a palavra é inválida. Ele pode tentar novamente, então eu posso escrever lave com as letras que ele tem aqui, e essa jogada ela deve ser aceita. Agora vamos dizer que o jogador queira fazer uma jogada que ele acredita que é válida. O jogador ele quer colocar a palavra nojo, começando na célula M8 vertical. Ele quer escrever a palavra nojo. Ele tem as letras necessárias, ele tem N, O, ele tem o J e o O ele vai ser completado aqui abaixo. Só que uma condição de aceite desse jogo é que todas as palavras adjacentes sendo formadas, elas sejam válidas. Então, vai ser possível reparar que quando eu tentar fazer essa jogada, duas palavras vão ser inválidas. A primeira é a palavra NE, que apareceria aqui, onde teria o N, e a segunda é JS, que apareceria aqui. Então, é necessário que as palavras elas caibam de forma completa. Outra situação que pode acontecer é um jogador tentar usar letras que não estão na sua mão. Como exemplo disso, nós vamos supor que o jogador queira colocar a palavra postaram aqui a partir da tile H9. Então, ele escreveria H9H, postaram. Note que as outras letras necessárias estão aqui no tabuleiro e que ele tem o primeiro A, só que ele não tem o M. Quando o jogador fizer isso, o jogo vai avisar que ele não tem aquela letra e não vai permitir a jogada. No entanto, se ele tentar escrever a palavra com letras que ele tem, a palavra postara, o jogo vai aceitar e vai receber a pontuação. Nesse jogo, você recebe pontos mesmo para as letras que já estavam no tabuleiro, se você adicionar uma palavra naquele local. Um jogador pode tentar se aproveitar disso e escrever uma palavra que já está no tabuleiro, utilizando 100% das letras que já estavam presentes, que não consumiria suas letras e que não requer que ele tenha alguma letra nova. Então, vamos dizer que o jogador ele queira tentar fazer isso. Aqui na tile N5, vertical, ele vai reescrever a palavra lave. Isso não deve ser aceito. Ela não é aceita porque o jogador tem que adicionar, no mínimo, uma palavra, uma letra, a cada nova palavra que ele gera.
Um exemplo de quando isso foi feito foi quando nós formamos a palavra falara aqui embaixo. Nós só adicionamos a letra A e essa palavra foi aceita. Mas tentando escrever a palavra lave sem adicionar nenhuma letra, essa palavra não vai ser aceita. Outra situação que pode ocorrer é o jogador passar muito tempo pensando na sua jogada. Como forma de demonstrar uma exceção disso, a pessoa que achar muito tempo na sua jogada, nós vamos printar a hora atual, nós vamos esperar 5 minutos e depois de 5 minutos nós vamos tentar fazer uma jogada. Agora já se passaram 5 minutos, que é o tempo limite da rodada. Eu vou tentar fazer essa jogada aqui, que é uma jogada válida. A palavra D apareceria nesse local e a palavra C apareceria nesse local. Então, é uma jogada que deveria ser aceita. Só que ela não vai ser aceita porque eu excedi o tempo limite de jogada. Então, quando eu jogar essa palavra aqui, eu vou receber uma mensagem que avise que o tempo de rodada foi excedido. E a minha vez vai ser perdida. Agora eu vou demonstrar outra situação que é especial, mas que não é uma tile especial, que é a situação do Coringa. O Coringa ele pode ser usado no lugar de uma letra que o jogador não possua. Então, para cada Coringa que eu tiver, eu posso usar uma letra que eu não tenho nas minhas mãos. No caso, eu quero escrever a palavra Katara aqui no tabuleiro, na posição I6, horizontal. Notem que eu não tenho a letra A que eu precisaria para completar a palavra, mas eu tenho aqui um Coringa. Então, o que eu posso fazer é escrever a palavra, escrever aqui normalmente, dar Enter e a palavra vai ser aceita. Se eu pular aqui o turno, só para poder ver a jogada do jogador anterior, vocês vão ver que o Coringa ele foi consumido e ele tomou o lugar aqui desse A. A situação mais especial possível é quando o jogador consegue usar todas as letras da sua mão. Isso é chamado de bingo, e quando uma pessoa tem um bingo, ela recebe 20 pontos adicionais. Aqui eu vou colocar a palavra ciscaram, que usa todas as letras da minha mão. E nós vamos receber 42 pontos. Nós podemos fazer a verificação da pontuação do bingo que ocorreu na jogada anterior, utilizando o outro lado aqui do tabuleiro, já que ele é simétrico. Então, nós começamos pela letra C, que vai valer... eu criei as variáveis aqui para facilitar. Então, nós vamos ter a letra C, seguida da letra I. Notem que está aqui no quadradinho branco, e a próxima letra está no quadradinho azul. Então, vai ser a letra S, vezes 2. Seguida da letra C novamente aqui. Seguida da letra A. Seguida da letra R, que vai estar bem aqui. Seguida da letra A, reparem que está sobre um quadrado rosa, então a pontuação da nossa palavra vai ser dobrada no final. Depois da letra A, nós vamos ter a letra M, e essa é a pontuação base da nossa palavra, é uma pontuação de 11 pontos. Como a gente cobriu um quadradinho rosa, a gente vai multiplicar 11 por 2, para ter 22 pontos, e como nós usamos todas as letras que tinha na nossa mão, a gente vai receber um bônus de 20 pontos. Então, 20 mais 22 igual a 42, que foi a pontuação que a gente recebeu na jogada anterior. Algumas das outras opções que o jogador tem são as opções de sair, a de ver o manual, pular a vez e trocar uma letra. Agora eu vou demonstrar essas opções. Primeiramente, é possível ver o manual para ver informações que são muito relevantes. Então, essa é uma versão reduzida do manual, que vai ter informações de pontuações das tiles, vai falar sobre a situação do bingo e vai falar o critério de encerrar o jogo. Então, quando a gente voltar aqui, volta para o mesmo turno que ele estava antes. A outra opção que a gente tem é de pular a vez. Então, o jogador pode pular a sua vez. E o jogador pode também pedir para trocar uma letra. Então, vamos dizer que eu quero trocar a letra J. Um detalhe é que se houverem 4 trocas ou saltos de vez seguidas, combinados dos jogadores, o jogo termina, porque é entendido que ninguém mais sabe o que fazer. Então aqui houve mais uma troca, eu vou pular a vez mais uma vez, e aqui o jogo acabou, porque nós completamos 4 trocas. O jogador vencedor é mostrado aqui, e essa é a tela finalização.
Quando uma partida é finalizada, não vai mais ser possível continuar essa partida. Então, se eu vier aqui, continuar jogo, vou escrever o nome da partida. Essa partida não deve ser encontrada. No entanto, quando a gente voltar e a gente olhar para o ranking, a gente vai ver que Samuel aparece aqui com 75 pontos e que o segundo jogador, que era a Helena, apareceu com 60 pontos, que era o que ela tinha no jogo quando ele acabou. Mesmo o jogador que perde, a pontuação dele ainda é adicionada, porque existe um mérito em formar as palavras nesse jogo. Observando a execução até agora, é possível perceber que esse jogo ele demora bastante tempo. Então o jogador ele pode querer parar em um momento e continuar a partida depois. Caso o jogador queira fazer isso, basta ele apertar aqui na tecla de sair, no comando de sair, perdão. Ele pode sair aqui, ele vai voltar para o menu. Ele pode então continuar o jogo, observando quais são as partidas criadas. Ele pode digitar o nome da partida que ele observou aqui no menu. Então a partida vai ser retomada. E aqui eu posso fazer a minha jogada normalmente, que no caso vai ser a jogada no I6 vertical. Eu vou escrever, perdão, no H6 vertical. Eu vou escrever a palavra tosa. E o jogo continua normalmente. Outra situação que pode ocorrer no jogo é ele acabar por falta de letras. Essa situação ela vai ocorrer quando o tabuleiro não for mais capaz de repor as letras que foram jogadas por um jogador. Essa situação ela é um pouco rara porque acaba se tornando muito difícil colocar novas letras no tabuleiro e o jogo acaba mais cedo porque as pessoas ou pularam a vez ou trocaram a letra 4 vezes seguidas. Para demonstrar essa funcionalidade, nós forçamos aqui uma partida que começa com menos letras e que começa com todas as letras do jogador sendo coringa, para permitir mais liberdade no nosso exemplo. E aqui nós vamos demonstrar uma execução. Então, eu vou começar escrevendo na tile H7, horizontalmente, a palavra pó, que vai gastar 2 letras. Então, 2 letras vão ser consumidas aqui. Em seguida, eu vou usar 3 letras para escrever a palavra limpo. Então, começando no E7 horizontal, eu vou escrever a palavra limpo. Notem que 3 letras vão ser usadas, então ele não vai mais conseguir repor e o jogo vai encerrar por falta de letras. Então aqui o nosso jogo acabou. O último caso que iremos abordar é o caso de empate. Caso os jogadores acabem tendo a mesma pontuação, ao final do jogo vai vencer o jogador cujas letras na mão valerem o mínimo de pontos. No caso, nós vamos ver aqui. O jogador 1 ele vai ter uma quantidade de pontos que é 3, mais 1, mais 1, mais 1 novamente, mais 0, mais 1. Então essa é a quantidade de pontos que o jogador 1 vai ter. Se a gente pular aqui a vez dele, notem que eles dois estão zerados. Se a gente pular aqui a vez dele, a gente pode ver que o jogador 2 ele tem mais pontos. O player 2 ele tem 6, mais 1, mais 3, mais 2, mais 1, mais 4 pontos. Então essa é a quantidade de pontos do jogador 1 e a quantidade de pontos do jogador 2. Então, quando o jogo terminar, quem tiver a maior quantidade de pontos deve vencer. Nós podemos ver isso dessa forma. P1 vai ter 7 pontos, P2 tem 17 pontos. E aqui, se a gente continuar pulando os turnos, o jogo ele vai acabar. Quando o jogo acaba, nós vamos poder ver que o player ganhador foi o P1, que tinha a menor quantidade de pontos na mão. É claro que também é possível que os dois jogadores tenham tanto a mesma quantidade de pontos, quanto letras valendo a mesma quantidade de pontos. Nesse caso, aqui nós forçamos uma partida em que os dois jogadores têm só coringas, então os dois vão ter só o valor 0. E quando nós executarmos aqui os quatro saltos de vez e o jogo acabar, nós vamos ver que aparece uma mensagem aqui informando o empate.
Concluímos aqui a demonstração das funcionalidades do nosso jogo. Pode ter sido notado que durante essa demonstração nós passamos por várias partidas diferentes de forma intercalada. Isso aconteceu porque, como o jogo tem um caráter randômico na distribuição das letras, não seria possível realmente planejar uma execução que cobrisse todas as situações de forma garantida. Então, esperamos que essa tenha sido uma demonstração que tenha coberto todas as situações e que tenha demonstrado um pouco do trabalho que a gente fez. Foi um trabalho bastante extenso por parte da nossa equipe, então esperamos que quem estiver corrigindo também possa jogar um pouco e possa se divertir com o jogo que a gente criou. Então, obrigada.